Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura desse texto, que é um texto muito especial para nós nessa noite. Acompanhe aí na sua Bíblia, Antigo Testamento, diz assim, Neemias 3: Eliasibe, o sumo sacerdote e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que também consagraram e prosseguiram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asenaá construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte, e Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. E Zadok, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronitita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte. Hananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Harumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Ratos, filho de Hasebneias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Paat-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Colrose, governador do distrito de Mispá, colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Azibuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No trecho seguinte, Hasabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai,
filho de Henadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Rassube fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, filho de Henadade, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água na direção do leste, até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da guarda, até a torre de vigia da esquina. E os ourives e os comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Amém. Palavra dessa noite: um povo comprometido com a obra de Deus. Vamos repetir juntos: um povo comprometido com a obra do Senhor, com a obra de Deus. O capítulo 3 de Neemias, trago a exposição nessa noite porque desconheço outro capítulo bíblico, ou pelo menos não me vem à mente agora, outro capítulo que tenha tanta gente envolvida ao mesmo tempo num projeto só. Vou repetir: tanta gente ao mesmo tempo no mesmo projeto, trabalhando. O capítulo 3, meus irmãos, é um texto que nos mostra a continuidade, ou melhor, o começo da segunda etapa da obra da reconstrução em Jerusalém. Vemos que no livro de Esdras, algo importante foi reedificado, o templo. Agora, Deus está usando Neemias e toda a sua equipe para reconstruir muros, para reconstruir torres, para reconstruir portas, mas também para reconstruir vidas, pessoas. E no capítulo 3, no início deste capítulo, nós já vemos que o Senhor usa aquele povo, aquela grande equipe, para reconstruir exatamente essas três coisas. Primeiro, eles reconstruíram as torres. As torres serviam para observar o inimigo que vinha distante. Era importante ter torres em uma cidade, porque esta cidade ficava muito bem vigiada, ficava muito bem amparada.
Então estavam lá os seus atalaias. Uma cidade sem torres não tinha a mesma segurança de uma cidade com torres. Era o local de vigia. Era o local onde os atalaias podiam olhar de longe que os inimigos estavam vindo contra o povo de Deus. E diante desse capítulo nós vemos a Torre dos 100, a Torre do Forno ou dos Fornos e a Torre da Vigia, que ficava na esquina. São as 3 torres construídas ou reconstruídas no capítulo 3 de Neemias. Na verdade, meus irmãos, o que o Senhor nos mostra aqui é que também o Senhor faz assim com a igreja. Quando o Senhor vai construindo ou reconstruindo o seu povo, Ele nos faz ser um povo seguro, vigilante, um povo de atalaias, que não pode de maneira alguma escorregar na vigília das questões espirituais. O Salmo 18, verso 2 diz assim, leia comigo: o Senhor é a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Deus é a nossa torre, Deus é o nosso refúgio, e Ele vai reconstruindo exatamente essa mentalidade em nós, como ovelhas. Mas dessa torre também, eles viam o perigo, eles viam qualquer tipo de perigo, eles viam qualquer tipo de iminência. Eles estavam ali também para guardar algo que estava dentro da própria cidade. É no Salmo 121, verso 4, meus irmãos, que nós lemos que o nosso guarda, o guarda de Israel, não descuida e nem dorme, não tosqueneja, não pega no sono, não dormita. E é nessa torre também que os soldados se tornavam incorruptíveis. Um soldado numa torre não era abordado por um inimigo, porque a torre era alta. O inimigo, antes que chegasse nele, ele já era alvejado. Na torre de vigia, no lugar dos atalaias, era um lugar incorruptível, porque as propostas não chegavam, as propinas não chegavam, porque eles estavam exatamente distantes da possibilidade de serem corrompidos. O Senhor também tem nos chamado para tomar posição nesta direção. O Senhor tem trazido para nós, agora como Israel de Deus, a importância de guardarmos o local de vigília, o local onde somos atalaias, para que não sejamos abordados pelo inimigo da nossa alma, estejamos na berlinda, como quem dorme, ou como quem abre brechas para o inimigo na nossa vida. Bem, vemos os muros também. Os muros, ou seja, o muro largo, o muro do tanque e o muro de Ofel também foram reconstruídos. O muro, objeto esse que nos mostra pertencimento, segurança, paz, cuidado, limites. No reino de Deus, meus irmãos, na obra do Senhor, Deus é quem põe os limites. A igreja não tem muros para falar do Evangelho com o mundo, e não deve ter. Nós temos uma ponte que é Cristo, que é o Evangelho, mas há limites do próprio Senhor, para que o mundanismo não adentre para dentro ou para os arraiais da igreja. Quando nós percebemos a preocupação do povo em reconstruir muros, mesmo tendo um templo, mesmo que o povo já estivesse morando lá, nós percebemos que a nossa vida também deve estar cercada pelo cuidado do Senhor. E aqui nós nos lembramos da história da muralha da China, que por 100 anos foi invadida por 3 vezes, apenas 3 vezes.
e nas 3 vezes os soldados estavam fora de seu posto, ou eles foram ludibriados e eles conseguiram passar pelos muros. Deus é o nosso guarda, mas nós precisamos também estar de vigília. Bem, eles fazem tudo com diligência, eles colocam as torres, eles reconstroem os muros e eles colocam nos lugares as portas. Bem, como é que eles colocam as portas? Veja o verso 3, leia comigo. Construíram a porta do peixe, colocaram-lhe e puseram com seus ferrolhos. Veja o que diz o verso 6: reconstruíram a porta velha e colocaram-lhes com seus ferrolhos e trancas. Veja o verso 13: e reconstruíram a porta do vale, eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Primeiro ponto, é importante que tenha porta. Segundo, é importante que esteja trancada. Já passamos da época onde as fechaduras eram aquelas tramelas. Lembra da tramela? Que você deixava. E você chegava a receber alguém e dizia: eu não estou em casa não, mas está na tramela. Hoje não pode mais. O tempo da tramela acabou. Eu quero dizer que nas questões espirituais, o tempo da tramela nunca existiu. Porque nós devemos estar atentos com as portas bem trancadas para o mal. Devemos estar, meus irmãos, em vigilância. Mas eu quero então partir para a cooperação do povo, diante de tudo que foi construído. Os muros, as torres e as portas. Repitamos juntos: os muros, as torres e as portas. Bem, primeiro ponto, nós vemos aqui o comprometimento daqueles que trabalhavam na obra do Senhor. Muita gente no capítulo 3, leia comigo. O comprometimento de Neemias inspirou o comprometimento da liderança. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos os sacerdotes dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus colocou no coração de Neemias uma insatisfação profunda, um choro intenso pela tristeza do seu povo. E essa tristeza profunda no coração de Neemias, essa insatisfação profunda no coração daquele homem, fez com que mais pessoas fossem inspiradas e fossem desafiadas pelo Senhor. Deus, meus irmãos, nos chama a trabalhar. Deus nos chama aqui a liderança neste tempo, como líderes da igreja, como líderes do reino de Deus, sejam pastores, sejam diáconos, sejam líderes de ensino, seja em qualquer nível. Nós estamos em uma construção chamada construção do reino de Deus, e que quando nós olhamos para o retrovisor da história e vemos homens, mulheres que se dedicaram completamente ao Senhor, isso nos inspira. Quando nós olhamos os heróis da fé, quando nós olhamos os reformadores, quando nós olhamos os pré-reformadores, quando nós olhamos a vida dos puritanos, quando nós olhamos a vida de tantos segmentos na história da igreja, e de gente que recentemente, até hoje, gente que doa a sua vida, nós somos inspirados a dizer: essa obra também é minha. E é isso que está acontecendo aqui com Eliasibe, o sumo sacerdote, e com os irmãos que são os sacerdotes. Diante disso, todas as pessoas começam a se reunir, porque o texto diz que os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Repita comigo: os homens, vemos aqui mais uma parte da liderança.
a liderança das famílias, os homens se levantando para a reconstrução daquela grande obra do Senhor. Mas em segundo lugar, nós vemos que o comprometimento dessa liderança inspirou o comprometimento do povo. Vou recapitular. Em primeiro lugar, o comprometimento de Neemias inspirou a líderes. O comprometimento dos líderes inspirou ao povo. Leia comigo o verso 10. Gedaías, filho de Harumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente. Ratos, filho de Rasbaneias, reconstruiu o trecho logo adiante. 23. Em seguida, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente. Depois deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Hananias, em frente. Verso 28, para cima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. 29, em seguida Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Verso 30, depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, faz os reparos numa parte em frente à sua moradia. Meus irmãos, eles começam a ser inspirados pelo comprometimento dos líderes e serem desafiados pelo Senhor a que eles tinham uma parte naquela grande obra. Quem sabe no coração de alguém há algo assim: poxa, eu nunca consigo fazer nada para o Senhor, eu nunca consigo fazer nada de expressão para o Senhor. Tem sempre um ministério tão perto de você que pode ser exercido para ontem, para agora, e será uma bênção no reino de Deus. Esses homens começam a olhar para os seus lados, começam a olhar para os lados e para o seu redor e dizer o seguinte: tudo está ficando pronto, eu preciso também cuidar daquilo que me pertence ou daquilo que está próximo a mim. O reino de Deus começa também na nossa casa. O reino de Deus começa com as coisas que estão perto de nós. Pode ser que haja alguém que diga o seguinte: pastor, eu tenho um sonho, um desejo de ser uma bênção na África. Amém. Nós vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelo irmão, pela irmã, mas a primeira pergunta é: esse irmão, essa irmã já é bênção perto antes de querer ser bênção longe? Está fazendo aquilo que Deus mandou por perto antes de ir para longe, fazer aquilo que Deus mandou? E aqui, meus irmãos, nós temos o desdobramento do comprometimento do povo. Veja, em terceiro lugar, o comprometimento do povo inspirou o comprometimento de gente que estava fora. Veja o verso 7. Melatias, o Gibeonita, Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão, de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador no território oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Ainda tem o 22, que diz que a parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Quando aqueles que estão ao redor do reino de Deus percebem que há um povo comprometido, meus irmãos, aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo começa a se alastrar para fora do povo. O povo de Deus não é um povo desanimado. O povo de Deus não é um povo à toa. O povo de Deus é um povo que trabalha, e é por isso que nós estamos aqui hoje comemorando os 84 anos da igreja, e tanta gente Deus tem agregado. Uma vez Deus disse para Paulo: Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Tem gente que está fora e que eu colocarei para dentro. Em Filipenses capítulo 1, verso 12, escrevendo de uma prisão, Paulo vai dizer: irmãos, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a ponto de toda a guarda pretoriana saber que é por Cristo que eu estou na prisão.
Os guardas pretorianos, os guardas do imperador, estavam se convertendo a Jesus. No final do livro da carta de Paulo aos Filipenses, ele envia saudações aos filipenses e ele também diz: aqueles que são da casa de César te saúdam. Por quê? Porque pessoas estavam sendo agregadas ao reino de Deus, pessoas estavam sendo inspiradas, trazidas pelo Senhor para o trabalho de seu reino. E aqui, meus irmãos, diante de tudo isso, nós vemos nesse capítulo, olha quanta gente, para que você compreenda, quanta gente que se levanta aqui. Verso 1, sumo sacerdote. Verso 22, sacerdotes que habitavam ao redor. Verso 2, homens. Verso 12, mulheres. Verso 8, perfumistas. Versos 8 e 32, ourives. Verso 9, governador da metade do distrito de Jerusalém. Verso 17, governador da metade do distrito de Keila. Verso 14, governador do distrito de Bet-Haraquém. Verso 15, governador de Mispá. Verso 19, mais uma vez o governador de Mispá. Verso 16, governador da metade de Bet-Zur. Verso 18, governador da metade do distrito de Keila. Verso 17, levitas. Verso 26, os servos do templo. Verso 32, os ourives. Verso 32, comerciantes. O que significa isso, meus irmãos? Quando o Senhor convida pessoas ao trabalho do seu reino, todos podem ser habilitados para a obra. Seja aquilo que você faça, seja você um padeiro, seja você um médico, seja você um professor, sempre há espaço para o trabalho no reino de Deus. Pastor, eu queria tanto fazer a obra do Senhor, eu queria assim ter um chamado diferente, eu queria ser um vocacionado, ser um pastor, ser um missionário. Meus irmãos, todo cristão, como diz o pastor Batista, ou disse o pastor Batista Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Enquanto tantos precisam de um chamado, de uma luz sobrenatural, o tempo urge e a missão que o Senhor deu que façamos está sem fazer. Por isso todos, à medida do que vamos lendo no texto, homens, mulheres, perfumistas, ourives, governador, levitas, servo do templo, comerciantes, todos estavam envolvidos. E conforme lemos no texto geral de Neemias, eles trabalhavam com a pá em uma das mãos e com a espada na outra mão. Significa que o nosso trabalho sempre deve estar debaixo de muita vigilância. Bem, em quarto lugar, esse comprometimento de Neemias, dos líderes e de todo o povo, compensou a indisposição e a insubmissão de alguns. Veja o que diz o verso 5, leamos juntos. Os tecoitas pegou aí? Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, todo mundo supervisionando ou debaixo de supervisão, mas o texto diz que dentre os tecoitas, os nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos supervisores. Sempre vai ter alguém perto da gente, meu irmão, minha irmã, que vai ter uma desculpa para não fazer nada no reino de Deus. Porque aquele que não quer fazer algo, nada está bom, nunca estará bom. Não é verdade? Se bota o culto para as 18, estou cansado. Se bota para as 6, está muito cedo. Se bota no final da noite, já é hora de dormir. E é claro, eu estou apenas dando um exemplo, e eu sei que cada um tem a sua dinâmica de horários, apenas um exemplo. Mas aquele que quer fazer a obra do Senhor, sempre fica na expectativa de um horário que lhe caiba, de uma forma que possa trabalhar, de uma alma sedenta pelo Evangelho, de alguém que possa acompanhar, de uma palavra que ele possa estender sobre a vida de alguém.
E aqui nós vemos esses homens nobres, esses homens que eram líderes dos tecoitas, disseram: não, nós não vamos nos submeter. Aqui tem um ponto importante: na obra de Deus a gente precisa de muita humildade. Muita humildade, porque apesar de que a obra de Deus requer líderes, o nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Senhor é o Senhor nosso Deus. Em último lugar, todo comprometimento foi consagrado ao Senhor em adoração. Veja o verso 3. Depois construíram um muro até a Torre dos 100. Agora juntos, que também consagraram e prosseguiram até a Torre de Hananel. Consagraram e prosseguiram. Consagraram e prosseguiram. Consagraram e prosseguiram. Lembra-se do texto de Davi com seu povo levando a arca para Jerusalém, quando ela veio das mãos dos filisteus. Uzá está levando a arca, todo mundo está feliz, todo mundo está celebrando, menos o Senhor não estava feliz. A arca cai no chão, Uzá tenta pegar, ele morre, o culto acaba, interrompe a celebração, faz um funeral e todo mundo para. De repente, aquela arca que fica na casa de Obed-edom, Deus começa a abençoar a casa de Obed-edom. Então Davi compreendeu que o problema não estava em Deus e nem na arca, estava em Uzá, estava no povo. Então ele volta com o povo, toma a arca, e a cada 6 passos ele fazia um sacrifício. A cada 6 passos fazia um sacrifício. A cada 6 passos fazia um sacrifício. Sabe por quê? Senhor, não queremos errar de novo. Queremos fazer tudo para o Senhor. E tudo que a gente fizer, queremos consagrar ao Senhor. Senhor, essa porta está no lugar, consagramos ao Senhor. Senhor, fizemos esta obra, consagramos ao Senhor. Senhor, temos novos diáconos, consagraremos ao Senhor. Faremos uma nova etapa da obra, consagraremos ao Senhor. Todas as coisas que a igreja faz, consagra e prossegue, consagra e prossegue, porque do Senhor é a obra. Do contrário, meus irmãos, vamos fechar as portas e vamos embora, porque nós estamos aqui encenando. E é claro que com Deus maravilhoso que nós temos, a obra não vai parar nunca. O Senhor sempre vai inflamar no nosso coração o desejo de trabalhar muito para Ele. Aplicações finais nessa noite, aplicações práticas. Em primeiro lugar, nós precisamos vigiar e orar enquanto trabalhamos. Vamos repetir isso. Precisamos vigiar e orar enquanto trabalhamos. No calor do trabalho, no calor daquilo que o Senhor tem nos dado a fazer, pode ser que nós estejamos distraídos. E apesar de sermos cooperadores no reino, como ajudadores nesta obra, nós somos chamados também a lutar numa batalha. Meus irmãos, a batalha nunca é leve. O inimigo nunca vai lhe deixar em paz. Mas nós temos o Senhor Jesus sobre nós. Nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor. A batalha é pesada, mas o Senhor nos fortalece na batalha. O Senhor firma os nossos braços na batalha. Por isso, não nos distraiamos com coisas passageiras e efêmeras, porque nós precisamos marchar como quem olha para as coisas eternas, as coisas que virão, as coisas que hão de vir,
marchar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não olhar para os lados e nem para trás, a não ser para contar as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, se esta aplicação não for real em nossa vida, nós falharemos. Há tantos que estavam nesta luta e foram feridos porque não vigiaram. Jesus leva os seus discípulos para o Getsêmani e ele faz um pedido para eles: orai e vigiai, para que vocês não entrem em tentação. Eles dormem. Depois Jesus os acorda: vocês precisam orar e vigiar. E depois eles dormem de novo. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um Deus que não dorme, e se a gente pega no sono na batalha, Ele é fiel para nos acordar. Apesar de estarmos sempre numa celebração ao Cordeiro, celebração da noiva ao noivo, nós não podemos esquecer de vigiar e de orar, porque vigiar e orar nunca é demais. Segunda aplicação: cada um tem algo importante a fazer na obra do Senhor. Vamos juntos. Cada um tem algo importante a fazer na obra do Senhor. Qual é o seu chamado? Alguém já disse, e eu não sei onde eu li isso, mas eu achei importante: eu não tenho um chamado, eu li uma ordem e obedeci. O cristão não tem um chamado, tem uma ordem. E é claro que temos formas distintas de cumprir essa ordem, uns assim, outros de outra forma, mas não tem ninguém sem ordem. O Senhor é o nosso líder. No Salmo 48, no último verso, vai dizer: o Senhor será o nosso guia até a morte. Diante disso, surge sempre a pergunta: o que eu vou fazer para o Senhor Jesus? Qual é o ministério que eu posso me encaixar na igreja? Parece que está tudo tão muito bem ordenado, parece que tem tanta gente trabalhando. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que há sempre poucos obreiros para uma seara tão grande. Jesus disse isso: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Somos bons de trabalhar na igreja, mas há pouquíssimos que trabalham fora da igreja, onde a batalha é doída, onde a batalha é pesada, onde se trava nas trincheiras do inimigo as batalhas mais tenazes. Há muitos que Deus usa no ministério da intercessão, e eis um grande ministério, e um ministério que tem sustentado muitos líderes em seus postos. Por isso, cada um tem algo importante a fazer na obra do Senhor. Não reclame com Deus se você não tem o dom X ou Y, você tem uma ordem e deve cumpri-la. Terceiro lugar, a obra do Senhor é digna de nosso comprometimento pleno. Os ourives pararam e foram para a obra, os comerciantes pararam e foram para a obra, os governadores pararam e foram assentar portas. O que significa, meu irmão, minha irmã, que não tem nada nesse mundo mais importante que a obra do Senhor. Pastor, então vou largar o meu emprego, vou vir morar na igreja e eu vou fazer a obra do Senhor. Bom, eu tenho uma má e uma boa notícia. A má notícia é que você não deve fazer isso. A boa é que você não precisa fazer isso, na maioria dos casos, porque o reino de Deus está onde você está. O reino de Deus está na sua repartição do trabalho. O reino de Deus está invadindo o reino das trevas na sua sala de faculdade. O reino de Deus está sendo estabelecido no seu escritório, no seu balcão de comércio, na sua vizinhança, na sua rua, no meio dos seus parentes. A obra do Senhor é digna do nosso comprometimento pleno.
Não sei quantos assistiram aquele filme chamado 300, um filme sangrento. Tive a oportunidade de ver. Não sei se parte, se todo, não me lembro bem, mas eu me lembro bem de uma parte que o líder, não sei se chamava Leônidas ou coisa parecida, pergunta diante dos soldados dos inimigos, pergunta a seus soldados: o que vocês fazem? Antes, pergunta aos soldados de lá: o que você faz? E um diz: eu sou construtor, e o outro diz: eu sou padeiro, e o outro diz: eu sou ferreiro. E vai perguntar então aos soldados do seu próprio exército: o que você é? E qual foi a resposta? Eu sou... Você não viu o filme? Salvo engano eu sou um espartano, foi isso que eles responderam? E você? Eu sou Esparta. Obrigado, a irmã viu o filme. Eu sou Esparta. E você? Eu sou Esparta. O que eles estavam dizendo? Nós vivemos para isso. Nós somos isso. Por isso nós ganhamos a guerra. Nós não fazemos disso um bico. Nós somos um exército bem formado que vive para isso. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Há muitos aqui nessa noite disfarçados em suas profissões, mas Deus nos chamou para sermos do seu exército em primeiro lugar. Somos cristãos em primeiro lugar. Somos crentes em Cristo em primeiro lugar. Somos o povo da Bíblia em primeiro lugar. Somos servos do Senhor em primeiro lugar. Antes de exercer o meu trabalho, eu estou ali perguntando ao Senhor: o que tu queres que eu faça, Senhor, neste dia? Qual o próximo passo, Senhor? Qual cliente tenho que visitar? Porque pode ser que este cliente que irei visitar, não me dê a rentabilidade que eu gostaria, mas se a alma dele for para ti, então me leve até ele, Senhor. Senhor, traga para o meu comércio aqueles que estão chorando pela vida. E ó Deus, dá-me a atitude de pregar para eles a tua santa palavra, Senhor. Porque antes de ser qualquer coisa, nós somos do exército de Jesus. Nós somos comissionados na linha de frente. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus precisa ser um povo forte. Daniel vai dizer que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte. Será um povo forte. E o que o mundo tem visto, infelizmente, é uma igreja fraca, enfraquecida, prostituída, imiscuída com o mal, mancomunada politicamente. Mas eu tenho certeza absoluta que assim como Deus guardou os 7.000 nos tempos do seu profeta Elias, hoje também Deus tem guardado o seu remanescente fiel no meio de uma geração tão corrompida. Isso não tem a ver com os batistas, isso não tem a ver com os da Assembleia, isso não tem a ver com os metodistas, porque o povo de Deus não tem placa. Os fiéis do Senhor estão em toda parte. Deus levanta um povo fiel no meio de um povo infiel e vacilante. Por isso nós vemos no capítulo 3 de Neemias, tanta gente se envolver com um senso de pertencimento, dizendo: eu quero fazer parte disso. Isso tem a ver comigo, isso tem o meu nome, essa obra tem as minhas digitais, o meu sangue está escorrendo nessa terra. Por isso, meu querido, minha querida, neste tempo, nós que somos chamados pelo Senhor, precisamos entender que a obra de Deus é digna de nosso comprometimento pleno. Em último lugar, um dia cessaremos esse trabalho e entraremos no descanso do Senhor. Leia comigo mais uma vez. Um dia cessaremos e entraremos. Pode dizer amém? Amém. Amém. Mas enquanto isso não acontece, trabalhemos enquanto é dia. Quem espera o descanso, o Shabá,
que está reservado para o povo de Deus. Amém. Mas nós precisamos, meus irmãos, trabalhar. E concluo a palavra dessa noite com a primeira carta de Paulo, no capítulo 15, no verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Um pregador puritano chamado Richard Baxter foi levado pelo Senhor a pregar em uma cidade ímpia. E a história de Richard Baxter diz que quando ele chegou lá, não tinha nenhum crente. Mas o dia que o Senhor o tirou de lá, não tinha nenhum ímpio. Deus é poderoso. Deus é capaz de converter corações que não se convertem por meus argumentos, porque o Espírito não depende do meu argumento. Ele é poderoso para usar alguém sem argumento como eu, para fazer uma obra extraordinária num coração duro como aquele que está diante de mim, porque Ele é poderoso. Um dia entraremos no descanso, mas enquanto o descanso não chega, a gente vai carregando pedra. A gente vai trabalhando para o reino. A gente vai trabalhando com a pá numa mão e com a espada na outra. Nós vamos, meus irmãos, orando, jejuando, trabalhando para o Senhor, louvando ao Senhor. Porque um dia a nossa recompensa será doce e eterna. Com as mãos calejadas, nós poderemos ouvir de Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por isso não se distraia. E quem sabe você entrou aqui nessa noite, longe desse reino, longe dessa obra, longe desse povo que trabalha. Jesus fez todo o trabalho para que você pudesse fazer parte desse povo. E quem convida você para esse povo não é ninguém. Quem lhe comissiona é o próprio Jesus. É o Senhor da obra. E Ele não recruta ninguém, Ele não chama ninguém porque tem dinheiro, porque tem casa na praia, porque é bem sucedido. Ele convoca e convida aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm o espírito de arrependimento, aqueles que sabem que são pecadores, aqueles que sabem que não têm habilidade alguma de trabalhar numa obra tão extraordinária, mas que só pela graça é que pode ser incluído num reino tão especial como é o reino do Senhor nosso Deus. Você entrou aqui nessa noite longe disso. A minha oração é que Deus abra o teu coração. A minha oração é que você sinta o desejo de pertencer a esse reino, o reino do povo de Deus, e que você possa deixar as obras das trevas e se associar às obras da luz, porque tudo que está na luz é manifesto, é claro, é vivo, e eu tenho certeza absoluta, e como diz a palavra do Senhor, um coração quebrantado Deus não desprezará. Que Deus nos abençoe nessa noite, amada igreja, nesse dia onde estamos fazendo 84 anos de existência. Que Deus nos levante aguerridos como bons soldados. E conforme cantamos aqui, o Senhor possa trazer para nós a ousadia de levantarmos o estandarte da Igreja de Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele vosso trabalho não é inútil. Vamos ficar de pé.